O que eu faria se eu começasse o curso de engenharia do zero, sofrer tudo de novo? Esse é um assunto muito comum no YouTube, que o pessoal fala bastante, principalmente o pessoal da área de TI, então eu resolvi fazer para a área da engenharia. Então fica a pergunta, o que eu faria se eu fosse fazer engenharia do zero? Será que eu ia sofrer tudo de novo? Esse é um assunto muito delicado quando a gente fala sobre engenharia, porque ele engloba muitos conceitos difíceis, já é um curso difícil e muito extenso de 5 anos. Mas a gente vai separar isso em duas partes. A primeira delas é conseguir um estágio. Eu focaria bastante em conseguir um estágio, 3 passos que eu já vou trazer para você. E o segundo, dividir as matérias, como que eu traria as matérias teóricas e também as práticas, como eu faria que as teóricas me ajudassem na prática e também a prática me ajudasse na prática. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. É bom falar que, diferente da área de TI, por exemplo, para um programador, não é necessário que você curse lá um curso de graduação durante 3, 4 anos. Com apenas um curso você pode conseguir um emprego na área. Hoje, quando eu estou gravando o vídeo, isso ainda não é possível. Então, para ser engenheiro, você tem que ir lá, tem que ralar, tem que estudar os 5 anos e se graduar. A primeira parte, então, seria o estágio. Eu já focaria do estágio desde o primeiro semestre, independente da faculdade que eu fizesse. Esse seria o primeiro passo, focar no estágio. E para focar no estágio, eu vou trazer 3 passos aqui fáceis e que você pode fazer aí, você que vai se tornar o novo estudante de engenharia. O primeiro deles é criar o LinkedIn. Criar o LinkedIn é muito importante. O LinkedIn é mais do que uma base de empregos. Hoje ele se tornou uma rede social onde as pessoas postam sobre assuntos muito interessantes também, tecnológicos, e onde todas as empresas estão presentes. Hoje não existe quase nenhuma empresa que não poste uma vaga de emprego a não ser no LinkedIn. Então, para você que está começando do zero, mas eu não tenho experiência, não vou criar o LinkedIn. Vai sim, cria o LinkedIn, procura vídeos na internet como criar um perfil perfeito para engenheiro no LinkedIn. E você vai criar o seu perfil no LinkedIn e começar então a buscar o segundo passo. Esse segundo passo é buscar um estágio. Eu buscaria um estágio primeiramente em uma empresa menor, uma empresa nacional. Isso não quer dizer que seja uma empresa menos atraente do que as outras, mas sim uma oportunidade única de aprendizado. Você vai estar presente em uma empresa menor, onde você vai exercer funções diferentes. Você não vai ficar apenas naquela área específica. Essa é a sua chance de desenvolver as suas soft and hard skills, como a gente já falou aqui no canal. Vou deixar o vídeo na descrição e no card também. E que você vai ali decidir qual área que eu quero seguir. Após você fazer então esse estágio ali na empresa nacional, 2 anos, aprendi bastante, não fui efetivado, não vai ficar triste, porque você vai para o terceiro passo, que é conseguir um estágio em uma empresa multinacional. Após você adquirir toda essa experiência, essa bagagem, são 2 anos que você atuou, você desenvolveu habilidades que você nem viu na faculdade ainda, uma empresa multinacional vai ser a melhor opção para você na sua carreira. Lembrando que empresa multinacional é aquela empresa que tem bases em diferentes países, então nessa hora aí você vai ter ali 2 anos anteriores para aprimorar pelo menos o seu inglês, que hoje já deixou de ser um diferencial, mas que vai fazer diferença na hora de você conseguir o estágio. Então, durante essa fase, lembrando que a engenharia é um curso muito extenso, 5 anos de curso, você vai ter a oportunidade de fazer 2 estágios. Não fique triste, fique feliz pelo fato de você poder atuar 2 vezes em empresas diferentes. Essa segunda oportunidade de uma empresa multinacional, algo muito enriquecedor, porque ali você vai definir qual das áreas você vai atuar. Você vai atuar mais na área de operações, de manufatura, onde você vai ver um pouco mais de engenharia de processo. Você vai atuar na área de projetos, igual eu atuo, ou você vai largar a mão dessa área de engenharia e vai atuar em supply chain. Tudo é interconectado, né? Você vai usar sim as suas habilidades de engenharia, independente do curso que você vai cursar, e nessas áreas que são relacionadas, que compõem uma empresa. Claro que se seu plano é trabalhar na Tesla, trabalhar no exterior, isso também vai passar muito sobre esses primeiro, segundo e terceiro passo. Toda a sua experiência adquirida em empresa nacional, em uma empresa multinacional, quem sabe você não tem uma chance de fazer uma visita em uma planta exterior. Tudo isso vai contando para você chegar no seu passo final. Se você quiser chegar na Tesla um dia,
Então esse é um plano ali, o primeiro plano para você que vai começar a estudar engenharia do zero. Falamos bastante de como conseguir o primeiro, segundo estágio, como criar um LinkedIn. Agora é a hora das matérias, é a hora de brincar um pouquinho aí. Uhul! As matérias a gente vai dividir elas em matérias teóricas e matérias práticas. Tudo isso é muito importante porque elas se complementam, tá? Existem algumas matérias no curso de engenharia que a gente não vai usar de maneira nenhuma quando for trabalhar. Por exemplo, cálculo. A gente não vai derivar nada durante a fase de projeto do produto. Fica tranquilo, mas tem umas matérias que, meu amigo, você vai ter me agradecido, e eu também, porque eu vou começar do zero, né? De ter estudado, de ter se dedicado. Começando então pelas teóricas, a primeira delas seria a resistência dos materiais. Eu já falei dela em outro vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição no card. E além de ter muita matemática, igual você já vai ver lá no vídeo anterior, esse curso é muito importante para você que quer atuar na área de projetos, que é o meu caso, tô dando o meu exemplo se eu começasse do zero, porque ele é o curso onde vai definir como dimensionar materiais, como você vai dimensionar uma estrutura, como o momento gerado naquele material vai exercer aquele corpo, como aquele corpo vai reagir, qual tipo de material, qual o formato que a gente tem que dimensionar. É muito importante, esse curso ele envolve muita prática, então para o engenheiro que vai atuar na área de projetos e produtos, esse curso ali é um curso que eu me dedicaria 10 vezes mais se eu fosse começar a engenharia do zero hoje. E ele se complementa com o segundo aí da lista, que é ciência dos materiais. Ciência dos materiais, você tem uma interface muito grande com resistência dos materiais, porque ali você vai definir qual o tipo de material será utilizado. Isso muda muito de acordo com a aplicação. Então você saber o que você vai dimensionar em resistência dos materiais e saber quais as tensões admissíveis naquele outro material é um complemento que todo engenheiro mecânico ali de projetos deve saber. Se você for fazer ou ainda não fez, você vai conhecer o famoso diagrama tensão-deformação, que tem ali todos os tipos de materiais. Você vai saber estudar o modo de elasticidade, a fase de plástica do material, a fase elástica, quando ele vai se romper e como essas forças exercidas nesse material vão se relacionar lá com o primeiro que a gente falou. Depois disso tudo, dessas duas matérias que são bem teóricas e bem pesadas, eu estudaria muito métodos de manufatura. Hoje em dia a gente tem diversos métodos de manufatura para fabricar coisas. Existem ali a usinagem, que é um dos mais famosos e comuns ali pra gente que trabalha nessa área de mecânica, mas também tem outros processos que é muito bom saber, porque existem empresas ali que fazem diversas e diferentes peças e que são diferentes aplicações. Além da usinagem, a gente pode falar de injeção de plástico, que é uma área que cresce muito, onde as injetoras de plástico trabalham produzindo peças e mais peças e peças. Se a gente for pensar, tem muitas coisas hoje na nossa casa, no nosso dia a dia, que são feitas de plástico, então esse é um processo de manufatura muito famoso. E também o forjamento, que é responsável por gerar aí as peças de aço, de alumínio, enfim. Então esses métodos de manufatura serão importantes para o engenheiro saber como que ele vai atuar. Eu não estou falando que você vai ser um expert em processo de manufatura, você vai entrar numa empresa, vai se especializar naquilo que você vai fazer, mas você saber de modo geral como isso atua é algo muito importante e que eu estudaria bem mais hoje em dia se eu entrasse na faculdade. Uma outra matéria bem teórica e pesada seria fenômeno dos transportes, que inclui ali a transferência de calor, que é uma matéria muito importante também quando você vai estudar aplicação de calor nos corpos, além também da mecânica dos fluidos, como os sistemas hidráulicos irão funcionar, conceitos de Bernoulli, conceitos de pressão. Então é muito importante também você estudar essa matéria de fenômeno dos transportes, que vai trazer ali, vai englobar muitas coisas para você que vai trabalhar com sistemas móveis, por exemplo, sistemas hidráulicos de uma máquina escavadeira. Então é muito importante que você saiba esses conceitos, você que vai ser engenheiro de projetos aí. Mas não adianta nada você saber tudo isso e você não saber tolerância geométrica, como cotar um desenho. Essa matéria vem englobada ali no curso de desenho técnico, mas é muito importante que você saiba os conceitos, como aplicar um conceito de concentricidade, retilineidade, como isso vai atuar além das cotas, além das dimensões, como que isso vai estar dentro do que você está esperando ali
para a fabricação dos seus protótipos, dos seus produtos. E também é bom lembrar que dentro desses conceitos a gente tem alguns diagramas, algumas coisas que nos ajudam muito, como por exemplo FEMEA, que é um tipo de análise na falha, o que ocorreu para que aquela falha ocorresse. Então é muito importante você ver que é tudo muito englobado e são cursos que são realmente muito aplicados para a indústria, muito importante para todos os engenheiros. Já falei bastante da parte teórica, agora a gente vai entrar na parte prática e eu já vou começar com uma das matérias que eu mais gosto realmente, seria a matéria de CAD, Computer Aided Design, que é o design assistido por computador. Antigamente, ali esses dias, o meu colega me mandou uma foto de uma prancha que o pessoal usava para desenhar, usava nanquim, mas hoje não tem mais nada disso. Hoje é tudo no computador, tudo nos softwares CAD aí que a gente vê no dia a dia. Saber o software CAD é muito importante. Eu não estou falando que você tem que saber um tipo de software CAD, existem diversos. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição, vou deixar no card, sobre 5 software CAD que você pode baixar de maneira gratuita. Se você é estudante hoje, baixa ali um deles. O mais indicado por mim é o FreeCAD, que ele é muito parecido com o SolidWorks e que se você aprender o conceito em um desses softwares, você com certeza consegue operar outro software da mesma maneira. Existem algumas diferenças mínimas, mas saber o CAD hoje é muito importante porque você vai atuar na concepção do projeto, você vai vir lá de trás da resistência dos materiais, dimensionamento, seleção de material, tipo de método, e você vai chegar ali até o projeto bendito, né? Depois de você ter feito um escopo à mão, você vai então desenhar essa peça em 3D, é ali que você vê os olhos encherem de brilho porque o seu projeto está realmente saindo do papel. Continuando, a outra coisa que você tem que saber, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É isso daqui, ó. Protótipos em 3D. Tudo bem que eu tô falando aqui porque eu tenho realmente a impressora 3D, então para mim fica mais fácil falar sobre o protótipo em 3D, mas você também pode fazer corte a laser, outros tipos de processos que servem ali como protótipos para você como estudante ou como estagiário na sua empresa realmente conceber um projeto, um protótipo ali de um produto que será utilizado. A impressora 3D eu falo bastante porque eu utilizo ela, vou falar bastante dela aqui no canal, me acompanha aí, mas hoje saber como imprimir isso, como funciona, essa popularização da impressora 3D ficou muito prática para a gente ver, mas existem outros modos aí, impressora de resina, corte a laser, mas o importante é você saber, não existe uma matéria realmente só voltada para isso, pelo menos não na minha faculdade, na universidade que eu cursei não tinha, então você saber como mexer no Cura, que é um dos softwares que vai fatiar ali as camadas e fazer as peças em 3D. Eu gosto até de trazer um exemplo aqui. Essa é uma peça que foi feita numa impressora 3D. Então a gente parte ali do princípio de projetar isso, igual eu falei agora há pouco, de projetar isso no FreeCAD, no SolidWorks, passar isso para um software fatiador que a gente chama, que é o Cura, um exemplo, né? Existem outros. E ali você vai fazer a impressão e aqui a gente consegue, por exemplo, uma engrenagem. Essa engrenagem a gente consegue montá-la e entender como ela funcionaria para depois, então, depois de realizar testes, a gente fazer a peça realmente. Então, essa é uma matéria prática que você, novo engenheiro, e eu também, como eu vou estudar de novo do zero, né, teria que me aprimorar muito mais e aprender sobre a impressão 3D. E a última é uma coisa que você não vai ter na faculdade, pelo menos na faculdade que eu passei eu não tive, e eu acho que em outras faculdades também é algo muito difícil, que é você saber mexer em ferramentas manuais, tá? Tem as ferramentas lá, martelo, alicate, esse tipo de coisa, também um torno, uma máquina laser, tudo isso é muito importante para você engenheiro. Lembrando que você é hands-on, você não é um cara que vai ficar só no escritório assistindo, fazendo um projeto. O projeto, ele não é só desenhar. Você tá falando sério? Ele traz toda aquela bagagem que a gente falou nesse vídeo e também você saber pelo menos os conceitos de operar uma máquina, de manusear um alicate, uma ferramenta, uma chave Torx, uma chave Allen. Esse tipo de coisa é muito importante, é uma dica extra que eu tô te dando. Então saiba bastante, porque às vezes você vai trabalhar lá, você vai ter interface com o time da produção e o pessoal da produção, ele não perdoa. Ele vai falar, puta, o cara tá estudando engenharia, não sabe nada. Sabe nada, vou falar para ele lá,
buscar pó de vidro no almoxarifado. Então é bom você saber ficar esperto com essas coisas. Não é que o pessoal da produção é sacana, mas existe realmente essa zoeira inicial, né? Até você pegar a amizade com o pessoal. Então saiba mexer com isso. Às vezes você não precisa pedir favores para os outros. Às vezes você pode ir lá, ou posso mexer nessa bancada? Me ensina como faz. Muitas faculdades, infelizmente, ainda não tem esse hands-on que todos os engenheiros têm que ter. Então é muito importante na prática que você realmente saiba ali as habilidades manuais para você construir os protótipos, para você tirar uma peça da mesa da impressora 3D. Então tudo isso vai englobar muito ali a vida do engenheiro. Bom, pessoal, resumindo aqui então, a gente passou ali por tudo o que eu faria de novo se eu fosse engenheiro outra vez, se eu começasse do zero. Lembrando ali rapidinho, o foco inicial seria conseguir um estágio, aprender bastante, estudar ainda mais nessas matérias teóricas, as matérias práticas. Então, no final do curso, eu entendo que eu me tornaria um engenheiro muito mais robusto, muito mais prático, muito mais completo, acho que essa é a palavra. Então, para você também que quer estudar engenharia, pensa bastante nesses pontos que eu falei no vídeo. Vai lá, estuda. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui. Não esquece de se inscrever no canal, porque eu vou te ajudar durante esse seu caminho aí da engenharia, que eu sei que não é fácil. E você já sabe, mais uma vez, let's go!